Muito bem, mais um coquetel do amor. O tema de hoje é sincronia para a realização. Esse programa de hoje é principalmente para você que sente certas percepções, o seu sexto sentido assim aflorado, sente as coisas que se encaixam e o que não se encaixa muito bem em uma situação, mas você não sabe explicar muito bem o que você sente, por que você sente, não tem a clareza real dessa percepção. Então, você que sente isso, principalmente, continue aqui com a gente, assiste esse vídeo e vamos até o fim, legal? Informação importante, se você é novo aqui, é bem importante assistir o primeiro vídeo. É o primeiro episódio desta primeira temporada, porque lá tem algumas explicações do que é o coquetel exatamente, né? Qual o propósito, a causa por trás do coquetel do amor. Existem algumas explicações, algumas expressões utilizadas aqui, que lá vai te dar uma clareza melhor, porque aqui eu já vou em seguida abrir a molécula do Alan. É Alan ou Alan? É Alan. Alan Gabriel. Posso te chamar de Alan Gabriel? Pode. Então, como eu disse, logo mais eu vou abrir a molécula dele e os aperitivos de amor de hoje, então, serão para o Alan Gabriel. Seja muito bem-vindo, Alan. Grato. Hoje, neste dia que nós estamos gravando este programa, né? Não no dia que o programa vai para o ar, mas no dia da gravação é um dia muito, muito especial, porque é o dia 12 de dezembro de 21. É o dia do portal de criação de realidades. E é um portal que ele possibilita as materializações, realmente que a gente acesse as realizações que estão para a gente, que tem ressonância com a nossa alma, tudo tem um porquê, né? E aí eu fiquei assim pensando, por que que hoje eu vou gravar o Coquetel do Amor com o Alan? Por que que ele, que foi o escolhido, entre aspas, vamos dizer assim, para gravar nessa energia desta data, deste portal especial, né? E aí eu percebi também, olha só, que hoje é o 12º programa da temporada, Alan. Aí eu falei, uau, dia 12 do 12, no dia do portal, e eu tô gravando com o Alan o 12º programa da temporada. Aí eu fui olhar essa molécula, obviamente, né? Porque eu já ia olhar que falaríamos dela hoje. E não por um acaso eu coloquei o título, né? Que falando de sincronia aí, assim, sincronia para as realizações, porque você tem vários corpos 9 na sua molécula, que é o corpo consciencial. E aí, vários 9 seus aí fluindo na sua molécula, o corpo das sincronicidades, né? É o corpo que fala sobre as sincronicidades. Enfim, aí eu falei, uau, foi um uau maior ainda. Aí eu quero começar perguntando então para você, né? Se você sente assim no seu dia a dia, como uma facilidade sua de entrar nesse fluxo de sincronicidade, e essa sincronicidade, você percebe que ela auxilia você no seu dia a dia? Você consegue perceber quando as coisas estão se encaixando mais ou estão se encaixando menos porque estão fora de sincronia? Você já consegue perceber algumas coisas assim na sua vida? Bom, consigo sim. Muita coisa que acontece comigo, tipo, quando eu entro num determinado, escolho um determinado caminho, daí começam as coisas a se encaixar. A primeira coisa que começa a aparecer muito para mim é número igual. Toda vez que eu olho assim para a hora, ou alguém me liga, ou acaba a ligação, sempre termina com número igual. E daí eu já fico pensando, então talvez esteja no resultado, talvez esteja caminhando para o resultado que eu quero. Daí eu continuo caminhando para no mesmo caminho, daí as coisas vão se encaixando e vão se tornando fáceis, né? Tipo, no meu, eu não gosto de coisa difícil. Pra mim, quando tá muito difícil é porque tá errado. Ai, que Então, quando perfeito! eu vou caminhando, caminhando, e quando eu vejo que tá tudo certo, tá tudo se encaixando, é porque tá com a sincronicidade que eu procuro, né? Está Gente, correlato com o que eu estou procurando. muito legal, muito perfeito, muito perfeito. Bom,
Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Carla Sáfia e eu gosto de dizer que eu sou facilitadora do reencontro com a sua verdadeira identidade. E é isso que a gente fala aqui no Coquetel do Amor. É para isso que existe a molécula, exatamente para mostrar como seus corpos fluem, né? Essa sincronia da sua consciência com o seu lado humano, porque eu gosto de falar que nós somos seres híbridos, não somos só seres humanos, né? Somos principalmente, originalmente, uma consciência, e para ficar mais entendível para o pessoal que não nos acompanha muito, é o nosso lado espiritual, né? Vamos dizer assim, a gente tem o tempo todo esse apoio espiritual que vem dos nossos corpos, das inteligências, das esferas, e a gente precisa sempre entender melhor, então, quais são os ingredientes mais aflorados em nós, né? Quais são as forças, as potências que a gente realmente tem para exercer a função como humano, exercer aquilo que a gente veio realmente exercer nesse planeta, e a molécula, ela nos mostra isso. E aí eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, porque é um recado geral, né, para todos. Até se alguém olhar sua molécula e falar assim, nossa, mas eu nem tenho corpo 9. O que o Alan falou aqui é muito importante entender como um sinal, é um dos sinais para a gente seguir realmente, entender esse lance da sincronicidade, entender esse caminho que ele colocou, e principalmente, você falou algo, Alan, que a gente ouve dos mestres há muito tempo, né? Eu não gosto de nada difícil, porque se está difícil não está certo. Então, assim, você precisa sentir que que neste fluxo tudo está se encaixando. Se começa a desencaixar, precisa voltar para o centro, precisa entender, né? Isso é muito legal. Agora, você que tem o corpo 9, nós vamos falar bastante dele hoje, então fique atento, eu já vou aqui compartilhar sua molécula. Tá Perfeito. vendo? Tá conseguindo enxergar a molécula? Tá abrindo. Abriu? Para mim já tá aparecendo aqui Pronto, abriu. normalmente. Oi, abriu? Me fala uma coisa. Tá dando para ver direitinho? Eu não sei se na gravação Ah, essa sim. cor, tá? Dá para ler? Tá bem? Tá ótimo, então. Dá pra ler. Show. Deixa eu mudar só aqui o meu campo de visão, abrir o campo de visão. Vamos lá. Então, antes de entrar nessa molécula de fato, eu quero só explicar um pouquinho sobre o número 12, né? Porque, assim, aproveitando essa sincronia toda de hoje, eu vou falar de algo que eu nunca mostrei para ninguém na molécula aqui, em nenhum programa do Coquetel do Amor. Eu falei, ah, não, hoje merece isso, porque essa sincronicidade toda de 12 está demais, essa energia, e o Alan está trazendo aí uma abertura de código, e a gente vai abrir, vai fazer isso. Então, antes disso, eu quero explicar sobre esse triângulo. Quem entrar hoje lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, hoje é dia 12 de dezembro, tá, gente? Quem está nos nossos grupos no WhatsApp, eu até publiquei e postei exercício para hoje, tá? Que é bem importante para essa criação aí de realidade. Então, o que acontece? A gente tem um triângulo acontecendo para que esse portal de criação de realidades de 12 realmente aconteça, se potencialize aí na nossa vida. E esse triângulo tem o número 10, o 11 e o 12. O número 10 é a energia fundamental. Normalmente eu falo dela aqui, eu falei bastante dela no primeiro programa dessa temporada, né? Explicando o que acontece. A energia fundamental, a energia que ela vem nutrindo todos os nossos 9 corpos para que a gente entenda melhor, para que a gente entre nesse fluxo de realização, de desempenhar o nosso papel como humano no planeta Terra. Então, ela traz para a gente tudo o que a gente precisa, como se fosse um bolo. Realmente, ela traz todos os ingredientes para a gente fazer o nosso bolo vida, vamos dizer assim, né? E aí, a molécula, ela vai nos mostrar aonde, como e os caminhos para você aplicar esses ingredientes, ou seja, o modo de preparo do bolo, né? Mais ou menos assim que as coisas acontecem. Aí, como um ser humano, sem ter essa percepção, sem ter esse conhecimento, vamos dizer assim, a gente está o tempo todo recebendo essa energia fundamental. Só que a gente não tem exatamente o entendimento
para onde a gente olha, qual observação a gente tem que ter no nosso dia a dia para que essa energia flua da melhor maneira, de uma maneira natural, que faça sentido realmente para os nossos corpos, né? E, na verdade, é assim, ela já flui. Esse fluxo natural, ele já existe, já acontece o tempo todo. Só que, como seres humanos, nós vivemos algumas coisas na nossa vida que vão atrapalhando o caminho natural, que vão colocando bloqueadores, obstáculos, então essa energia não fica mais tão fluida. Então, o portal de hoje, ele faz, além dele dar, né, dele entrar, vamos dizer assim, colocando, organizando o caminho para que a energia fundamental vá se encaixando, vou usar a palavra encaixando que começamos assim, para que a energia fundamental vá se encaixando, né, cada parte dela no seu lugar, para que as coisas realmente se realizem, aconteçam na nossa vida. Além disso, ela encontra com a frequência 11, que é a nossa frequência dos desejos, os desejos reais, os desejos de alma, aqueles que fazem sentido com a nossa molécula, que fazem sentido com o que nós viemos viver, tá? Então, e aí, no encontro com o 12, né, fechando essa essência tri, nessa trindade, o 12, ela é a proteção de toda essa energia, então, de 10 fluindo, de 11 falando quais são os desejos de alma, o que faz sentido para a sua molécula. Então, o 12 vem protegendo tudo isso e permitindo que a realização aconteça. Realização não de uma coisa aleatória na sua vida, mas realização de algo que realmente vai fazer sentido com a sua molécula. Então, que vai fazer com que você se sinta livre, feliz e pleno. Que o nosso objetivo principal, a causa por trás de tudo isso, é realmente, né, que todo ser humano tenha o direito de se sentir livre, feliz e pleno. Então, achei importante dar essa explicação, porque eu vou começar tudo. Deixa eu aumentar aqui. Mostrando. Olha essa parte aqui da sua molécula, Alan. Consegue ver? Tá vendo meu mouse, né? Tô sim. Olha os corpos, os números que você tem na frequência 10A, 10B e 12. Inclusive, falando de 12. Você tá vendo que você tem 3 números 9? Eu fui ficando, uau, eu fui olhando a molécula e com toda aquela energia, gente, hoje é dia 12 do 12, por que que vem o Alan nesse dia? E olha que a gente queria gravar domingo passado, né, Alan? Aí não deu muito certo o alinhamento aí das nossas agendas. E por que que o Alan ficou para o dia 12 do 12? Aí eu falei, deixa eu ver o 12 da molécula dele, um 9. Falei, interessante. O 9 é o número do corpo das sincronicidades, e aqui, por enquanto, está tudo se encaixando, né? Aí eu vim aqui, olha aqui em cima, do lado direito. Aí eu vim para sua inteligência 9. Você tem um corpo 9 também aqui. Aí eu fui olhar do lado aqui, falando em energia fundamental. Então, pensando em toda essa explicação que eu dei agora, você tem também o corpo 9 e outro corpo 9 na energia fundamental, no 10A, 10B, entende? Aí eu falei, gente, o que que é isso? A gente vai precisar falar do 9 hoje, e aí a sincronia, realmente as sincronicidades têm a ver com esse corpo, tá? Ai, ai, vamos lá. Então, complementando tudo isso, e daí a gente já vai falar das características de quem vibra 9 e tudo mais, eu quero já fazer um link aqui no seu ponto central magnético, tá? Que, como você já sabe, o seu ponto central magnético é o corpo 6, é o número 6. Gente, quando a gente fala corpo 6, nós estamos falando da alma, tá? Então, a nossa alma, ela armazena os nossos registros, ela armazena tudo aquilo que a gente vem vivendo. Por isso que a gente fala desejos de alma, propósitos de alma, ela tem uma conexão muito forte com a consciência, vamos dizer assim, e entendendo ali
existem vários links e conexões o tempo todo acontecendo da alma com a vida, da alma com a consciência, para entender o que vai ser melhor, quais os encaixes, quais as sincronicidades que vão ser melhor acontecer para aquela pessoa naquele momento, né? E você tem esse corpo, alma, como o centro da sua molécula. Tá vendo aqui, ó, no centro da molécula número 5? É a sua inteligência 5. Pode perceber, ó, veamos aqui, deixa eu diminuir, porque aí fica melhor para entender. Essas 8 fatias que nós temos aqui no gráfico, cada uma representa uma inteligência, ok? Então, aqui a gente tem inteligência 6, a 7, a 2, a 9, 4, 3, 8, 1. A gente tem de 1 a 9 aqui, pulando a inteligência 5, porque ela é central. Ela está no meio. Então, significa que ela nutre todas as outras inteligências. É a partir do seu ponto central magnético, então, que é a inteligência 5, né? Que os outros corpos fazem um link com esse corpo e tudo se movimenta. E o seu é o 6, então, é a alma. E apesar... Tá, então vamos lá. Eu vou falar um pouco do corpo 6 e daí a gente vai para o 9, fazendo as sincronicidades depois. O 6, então, que é o seu ponto principal aí, tudo que a gente for falar depois é regado pela sua alma, tá? Então, é isso que é legal entender. Todo o restante que a gente for falar da sua molécula, toda a leitura da molécula, eu vou falar de outros corpos, porque você tem vários outros corpos lá acontecendo, fluindo, movimentando, só que todos eles têm um quê, né? Tem um pouco da energia da inteligência 5 ali acontecendo, que no seu caso é o corpo 6, que é a alma. Quando a gente fala de corpo 6, o elemento dele é o enxofre, tá? O enxofre, ele sai meio que limpando e organizando, colocando as coisas no lugar. Então, só para começar aí, já dá para falar que você é uma pessoa que você gosta disso, das coisas em ordem, das coisas organizadas, né? E falando até de, quando a gente fala de fluxo, principalmente, para você deve ser um pouquinho difícil quando você sente que as coisas estão bagunçadas. Então, é meio assim, eu preciso organizar, eu preciso colocar no lugar para que flua, para que então eu veja, eu tenha clareza que realmente as coisas estão acontecendo. Lembrando que isso é a partir da sua referência, tá, Alan? Porque eu gosto de falar muito na molécula, a gente fala o tempo todo, e nós estamos praticando isso já faz um tempo e progredindo a cada dia com a ideia de que cada ser é único realmente. Então, o que é organização para mim não é para você. E o que é organização para você não é para mim. Então, tudo que eu falar aqui, se o Alan daqui a pouco for dar algum exemplo, alguma coisa da vida dele, é um insight muito importante para quem tem esse corpo também, nessa inteligência, porém, não leva exatamente ao pé da letra. A ideia aqui não é que as pessoas copiem o que o Alan vai falar, ou o que eu disser que é importante para ele. O importante é que cada um pegue os insights, as ideias, as sugestões, tudo que sai sempre do coquetel do amor, traga para a sua vida e analise como é isso para você. Sinta como que isso funciona para você. Porque pode ser que você vai falar, nossa, para o Alan era melhor amarelo, e para mim, de repente, o azul ficou muito mais interessante, tá? Então, lembrando isso, porque, olha para essa molécula, olha a quantidade de números que nós temos, a quantidade de probabilidade de combinações, os próprios desenhos, né? Quem está aí assistindo todos os coquetéis do amor, está vendo que cada molécula tem o seu próprio desenho. Então, isso prova que cada ser é único, muito único, tá? Então, também, aproveitando, Alan, para te dizer, para você observar melhor isso em você, para você, o que é organização para você, o que é ordenação, o que você gosta, o que você não gosta,
E lembrando que se você convive com outras pessoas, e a gente falando isso da parte física, porque não é só físico, tá? Quando eu falo disso, é também mental, é emocional, é psíquico, é energético e tudo. Mas quando a gente fala da parte física, se você convive, mora com outras pessoas e tudo mais, também tem aquela parte do respeito e do entendimento de como fazer para conectar o que é importante para mim, o que é importante para você, o que é organização para mim, o que é organização para você. Aí já é outro papo, né, que não é do coquetel do amor, mas deixando um alerta que a gente gosta muito sempre de dizer que o respeito é algo muito importante, já que somos únicos e então aparentemente totalmente diferentes uns dos outros, é muito importante que tenham respeito. Outra característica do corpo 6 é que você tem, tipo, sabe, aquela visão além do alcance. O corpo, como é a alma, a gente está falando de alma, a gente está falando do oculto, a gente está falando de mistério, né? Então é mais ou menos assim: você enxerga, Alan, coisas que eu não estou conseguindo enxergar, entende? É realmente aquela visão da coruja, sabe? Você está no ambiente, você está com as pessoas, ou até mesmo alguma coisa interna sua, às vezes, né? Você está lendo um livro, enfim, não importa a situação que seja, esse seu sexto corpo já está movimentando ali para falar assim, ó, oh, presta atenção nisso, olha isso que ninguém está falando, existe também essa situação, existe esse outro Facilidade ponto. com... Oi? É a facilidade com os enigmas, né? Com os enigmas da vida. E muito perfeito. Exatamente isso, exatamente. E olha só, aquilo que já existe, da forma que existe, vamos supor, você está fazendo um curso, né? Você então está adquirindo um conhecimento que já foi, é um método que já foi escrito, já foi elaborado por alguém. Beleza. Você tem uma facilidade muito grande de pegar aquele método e de olhar por trás daquilo. O que mais que eu posso absorver disso que não está exatamente escrito aqui, em teoria, que não foi passado esse conceito de fato, sabe? Assim, mas você consegue absorver, você consegue ir a fundo, você consegue sentir a energia do que a pessoa colocou ali quando ela estava elaborando aquilo. Às vezes, pode ser que você não tenha exatamente uma concepção lógica disso, tá? Se você tiver que me explicar, você não consegue. Pode ser que sim, mas pode ser que não, tá? Só que você sente, você fala, tá, tem alguma coisa, eu sei que tem, e fica tranquilo, seu corpo tá fazendo o papel dele, o seu corpo tá absorvendo, e aí isso tudo tá ficando registrado ali na sua alma, tá ficando esses registros. Pode ser que um dia, pode ser que seja logo, pode ser que demore, ou também pode ser que acabe passando batido, vai depender muito do nível de interesse que você tem por aquele assunto. Quando você for desenvolver alguma coisa, pode ser que aquilo venha abrindo um código grande, traga uma possibilidade, uma oportunidade nova, uma inovação, sei lá, na sua vida, entende? Porque um dia você teve aquela percepção sem saber exatamente, sem entender racionalmente o que aconteceu, mas aquela percepção que também ficou gravada para você, tá? Então, o sexto corpo, ele traz sempre muito essa facilidade. O enigma, de desvendar enigmas, né? Do mistério, do oculto, da organização. Quando a gente fala em seis também, tem um teor muito importante para você de participar estar participando em grupos, de ter esse lado mais social, de ter esse lado mais conectado com pessoas, né? As conexões, as interações para você é muito importante. Então, aquela história de que, tá, eu acredito em X, Y, Z, mas eu preciso estar com pessoas que também acreditem em X, Y, Z, e eu preciso sempre estar conversando com essas pessoas. Então, o grupo para você é muito importante.
Então, isso tudo, a gente está falando do seu ponto central magnético. Isso acontece na sua vida como um todo. Você pode observar esses pontos em todas as áreas da sua vida, tá? O corpo 6 é um ponto principal e muito importante de você entender que sempre que você estiver conectado, ou melhor, acessando essa energia, ela estará facilitando os seus caminhos, ela estará facilitando todos os pontos aí, não importa a área que a gente esteja falando, tá? Então, eu gosto de falar que começou a sentir que as coisas estão um pouco assim bagunçadas, volta para o seu centro. E o seu centro é o quê? A inteligência 5. O seu centro é o quê? O seu corpo 6. Então, vá buscar atividades, vá buscar mentalizações, práticas, enfim, o que você gosta aí de fazer, o que você acredita e tudo, internos seus, mas que tenham conexão com essa energia 6. Vai te ajudar bastante, tá? Em várias coisas. Bom, então vamos lá. Você quer comentar alguma coisa? Fala aí um pouco pra gente dessa energia toda, e aí depois eu passo para o próximo corpo. Tá. Deixa eu tirar É aqui um muito pouquinho. importante para mim, realmente, o compartilhar da informação do grupo. Eu entendo muito mais fácil, por exemplo, quando na nossa egrégora, quando o Matheus ele dá ênfase a um assunto, você complementa e vem mais uma pessoa explicar, daí dá um link na minha mente. Tipo, em 3 visões diferentes, daí eu tiro a minha visão. Realmente é muito interessante isso, porque eu sempre agi dessa forma. Eu sempre Ah, entendi o mundo dessa maneira, pelo que os outros compartilham também, pelo compartilhar de todo, pela soma, né? Para mim é show. muito mais legal quando junta, né? Quando se adiciona, quando se agrega a mais informações. Que legal, que É legal. realmente isso. Muito bom. Então, isso significa para você que esses grupos são muito mais importantes do que ler um livro, por exemplo, né? Sim. E foi bem Por legal você. exemplo, quando eu vou Pode falar, quando eu vou ler pode um falar. livro, eu leio o livro e depois eu coloco no YouTube para ver o resumo de outras pessoas. Mesmo eu tendo entendido o Ah, livro, eu ainda busco a opinião de outra pessoa, sempre. muito legal isso. Esse programa Coquetel do Amor, ele é muito legal para mostrar para gente realmente como que as pessoas que vibram essas frequências vivem. Então é muito legal, porque mostra para mim uma visão diferente do que eu estou acostumada, porque a minha molécula é diferente da sua. Então é muito legal de ouvir. E aí outras pessoas que vão assistir, elas vão se conectar muito com você, né? Ou isso também vai poder gerar ideias para outras pessoas de falar, nossa, gente, que legal, eu nunca tinha pensado nisso, mas é uma prática que de repente é bem interessante para ser introduzida, fazer um teste, ver se serve para mim. Que legal. E aí você sempre tem esse costume, então. Eu sempre gosto de compartilhar com os outros para a pessoa também dar o resultado dela para mim agregar o meu resultado e assim a gente fazer da melhor forma, né? Eu sempre acredito nesse compartilhar de ideias. Isso é muito de 6, muito perfeito. Show. Muito legal. Vamos voltar aqui para a molécula. Tá vendo? Tá abrindo. Agora abriu. Abriu. Legal. Então, vamos voltar. E aí eu só quero fazer uma observação, né? Para depois você ter o seu radar quando você for até assistir outros coquetéis e tudo, que eu falo mais da inteligência vital, você tem também ó, o corpo 6 na inteligência vital, tá? O 7. Então, é legal fazer esse link porque é o seu corpo central magnético e tudo que nós falamos dele funcionar como um todo, em todas as áreas, ele é potencializado, tudo que nós falamos, potencializado na inteligência 7, que está ligada à sua vitalidade, à sua saúde, tá? Então tá bom. Então vamos lá. Agora vamos a 9, então, que eu tô doidinha para falar do corpo 9. Quando a gente fala
do 9 na sua vida, da inteligência 9, você tem um corpo 9 nessa inteligência, tá? O corpo 9. O corpo 9 é o corpo consciencial, ok? Então, todos aí que têm o corpo 9, em qualquer uma das inteligências, já marca que ele é o seu corpo consciencial. E aí, Alan, também, ó, você tem o corpo 9 em 4, na inteligência 4, tá? Que é a inteligência do magnética dimensional. Então, na 9, que é a inteligência natural, e em 4, que é a inteligência magnética dimensional, nessas duas você tem o corpo 9, além daquela outra energia que eu já falei aqui para você, de toda aquela conexão da energia fundamental e do triângulo, tá? Legal. Quando a gente fala de um corpo 9, é assim, além da sincronicidade, além de ser uma pessoa que tem essa facilidade muito grande aí de sincronia, de enxergar, de perceber, e como você colocou para a gente no início, que você vive isso, né, o tempo todo, e que isso é um sinal para você. Além disso, o 9, ele traz para você uma percepção de que ele é um todo, tá? Então, é como se realmente essa frequência 9, você conseguisse visualizar o todo das coisas. Então, seja de um projeto, seja de uma ideia, um estudo, alguma coisa que você está buscando, um relacionamento, uma amizade, uma receita, a hora que você for para a cozinha, que você for cozinhar, não importa a área, né? O momento que você está da sua vida, quem tem o corpo 9 e ele vê o todo das coisas acontecendo e ele consegue separar como se ele desmanchasse esse quebra-cabeças, que é a peça toda, e ele conseguisse visualizar cada uma das peças e entender o papel, a função, que cada uma dessas peças, né, qual a função de cada uma dessas peças dentro daquela peça maior, dentro daquele todo. Por que que existem aquelas peças, né? E qual a característica mais importante de cada uma dessas peças dentro desse todo? Ele consegue dar sentido a cada uma dessas peças. Então, se a gente... Vamos falar do profissional, porque você tem no seu poder de dádiva, se você olhar lá na sua análise resumida, você vai ver que no seu poder de dádiva você tem o corpo 9. Então, eu já vou trazer para o lado profissional, porque a gente está falando da simbiose do poder de dádiva, ok? Então, vamos supor que num projeto ou num departamento de uma empresa, do seu empreendimento, né, do seu negócio, enfim, você consegue entender exatamente cada parte que você precisa que seja exercida e você consegue enxergar nas pessoas em que cada uma é realmente boa. Essa é uma facilidade muito grande do corpo 9 que ele traz para você. Obviamente, vai depender muito das suas vivências, das experiências que você já teve, do que você conhece realmente, do que você estuda, do que você estudou, dos registros que você tem em alma. Vai depender de um monte de coisas e para algumas pessoas vai funcionar de um jeito, para outras de outro jeito. Só que você tem essa facilidade, tá? Então, o que que acontece? Eu vou falar agora num ápice da situação, tá? Para você entender. Não é exatamente que isso acontece com você, porque depende de várias outras partes da molécula, mas para você entender. A pessoa que ela vibra muito 9 é uma pessoa que ela não tem muitas especificidades na vida, porque ela enxerga tudo como um todo, entendeu? Então, o que acontece? Eu fiz até um coquetel do amor com uma pessoa aqui. Depois, se você quiser assistir com a Simone, eu não lembro o título agora, mas é com a Simone, dá uma procurada. E ela fala, ela faz um desabafo, ela fala, eu estou muito feliz com isso que você está me dizendo, porque por muitos anos eu me culpei
por eu não ter uma expertise de fato em uma coisa. Eu nunca me senti me desenvolvendo só em uma coisa na minha vida e ficar só naquilo por muito tempo, por muitos anos. Então, eu não sei hoje falar que eu sou muito boa só nisso daqui, né? E ela achava que isso, ela mesma usou essa palavra, ela achou que era um defeito dela, entendeu? Então, o que acontece? Por quê? Porque o 9, como ele facilita que você veja em que cada pessoa é boa, você acaba, durante a sua vida, vivendo um pouquinho de várias coisas, conhecendo um pouquinho de várias coisas, se interessando e se aprofundando por várias coisas diferentes. Então, muito difícil uma pessoa realmente que tem o 9 no poder de idade, vai aquela pessoa que vai falar assim, estudei tal coisa na faculdade e trabalhei 30, 40 anos na mesma coisa, e é isso que eu entendo na minha vida, não fala comigo de outra coisa, entendeu? Então, e aí eu fui para um ápice da situação, tá? Olhando para a sua molécula como um todo, eu sinto na sua molécula um equilíbrio muito legal, de corpos quadridimensionais, com os corpos que eu chamo que são os corpos de administração da energia, de conexão, e os corpos que são mais conscienciais, tá? Então, rapidinho, só para você entender como eu percebo isso, é mais ou menos assim. Os corpos 1, 2 e 3 são aqueles que são muito mais humanos, vamos dizer assim. O corpo físico, o emocional, que a gente sente as emoções, as alegrias, a dor, enfim. O mental mesmo. Aí, do outro lado, a gente tem o 7, 8 e o 9, que são os corpos mais conscienciais, né? Que falam da nossa energia vital, realmente, que falam do nosso fluxo, como o fluxo de amor acontece na nossa vida, o fluxo natural, a naturalidade que a gente vive, a nossa existência consciencial. E aí, então, um lado mais humano, com um lado mais consciência, e no meio a conexão desses dois, para que exista uma administração energética, uma administração e distribuição dos ingredientes que vêm da consciência para o humano, para que você entenda e saiba realmente, opa, então o que que eu vou de fato manifestar, né? E aí eu vejo um equilíbrio muito grande na sua molécula com isso, porque pode ser que tenham algumas pessoas que tenham uma potência muito maior em tudo que é mais humano, quadridimensional, né? E tá ótimo, não existe ninguém melhor ou pior aqui, só existe realmente onde está o foco da sua energia. E tem algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, hoje a minha molécula, eu sou uma pessoa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu fico só tipo, só divagando na vida. E se você vem falar de alguma coisa humana, mais assim, tipo, que eu tenho que raciocinar rápido, eu fico, o quê? Por quê? O que você está falando? Né? Então, só que nessa molécula eu vejo que você tem um equilíbrio grande nisso. Então, ao mesmo tempo que você tem essa facilidade de ver muito o todo das coisas, você tem também outras inteligências, outros corpos mais quadridimensionais e até a maneira como a sua conexão acontece, que para mim, eu acredito, e aí você vai contar aqui para gente, você tem uma facilidade também de pegar esse todo e de trazer para uma especificidade. Eu não sei se eu fui muito profunda e se você consegue responder alguma coisa para gente a respeito Consigo, disso. sim. Legal, então fala. Eu nunca fui uma pessoa que sempre chegava no lugar e alguém falava para mim, ó, você tem que fazer bolinho de arroz. Tá. Daí eu ficava, tá, vou fazer só bolinho de arroz? Daí a pessoa só bolinho de arroz. Daí eu sentava para fazer bolinho de arroz, daí eu via e falava, esse bolinho de arroz dá para fazer um arroz para fazer sushi. Mas esse arroz também dá para fazer um arroz para comer com feijão. Daí esse arroz também dá para fazer um arroz para, sei lá, fazer um arroz doce. Então sempre peguei de uma coisa e consegui transformar em algumas outras coisas. Não, nem sempre com uma facilidade, obviamente. Não, a maioria das vezes não foram muito fáceis. Só que sempre com esse quesinho de eu sei também que dá para fazer isso. Eu sei que também tem essa potência que
que tem como ser desenvolvida, entende? Oh, legal. Então, eu sempre tive essa liga da vida, sabe? Esse pedacinho. Sim, Eu sim, acho que sim. explica muita coisa assim. Eu não me vejo, tipo, quando eu penso no futuro, eu não me vejo sentado no lugar e fazendo a mesma coisa por mais de 6 meses já me assusta um pouco. Eu já fico um pouco assustado. Tipo, fazendo a mesma coisa mais de 6 meses, eu fico, gente, são 6 meses. Entende? Eu não Sim, sim. consigo me visualizar, tipo, pregado em uma coisa, preso a uma coisa. Não é de mim, nunca foi de mim. Eu sempre tive o. Hoje em dia eu entendo como que funcionam os compromissos, né? Mas eu sempre tive problema com compromisso por conta disso. Tipo assim, chegar uma pessoa em mim e falar um mês antes que eu vou fazer uma coisa, um mês depois. Tá, mas por que só daqui um mês? Por que só Tá. daqui um mês? Daí eu ficava um mês pensando na coisa, tipo, vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia. Isso acabava acionando uma ansiedade que não era de mim. Só porque eu não entendia como que o meu corpo funcionava, como que meus corpos funcionavam, né? Daí, com o Show. tempo, eu comecei a me enxergar dessa maneira. Tipo, eu não gosto de me sentir preso. Sempre foi um problema para mim, me sentir preso. E essas coisas me fazem me sentir preso. Tipo, esses decretos de tempo e espaço, tipo assim, ó, você vai fazer tal coisa em tal lugar em tal hora. Eu fico, gente, mas por que eu tenho que fazer isso em tal lugar em tal hora? Por que eu não posso fazer antes? Entende? Deixa eu aproveitar então e te dar mais um aperitivo de amor aqui, dizendo que eu acabei de mostrar para você que na inteligência magnética dimensional você também tem o 9, não é? E a 4 é a frequência de tempo. Quando a gente fala de tempo, ele está nessa frequência 4. Então, só para encaixar com esse exemplo que você deu agora, que faz todo sentido, né? Muito legal, Uhum. muito E eu bom. sempre senti essa dança, sabe, da vida, de É, querendo que nunca fez sentido para mim pegar uma coisa e ficar só ficar naquilo, não dar continuidade, não evoluir aquilo, e, tipo, não encaixar o externo com o meu interno, porque quando você me pede para fazer uma tarefa, eu acredito que você peça para mim fazer uma tarefa porque é para mim fazer do meu jeito, né? Então sim, eu gosto de acasalar as duas maneiras. E aí isso acaba transformando alguma coisa em algo novo também, né? muito show. Muito legal isso. Vamos lá. Já apareceu? Tá aparecendo. Tá bom, Show. Apareceu. apareceu. Deixa eu ver, deixa eu dar uma procurada aqui. Beleza, então, a gente estava falando de 9, dessa. Outro ponto, outra característica, né? Como você enxerga esse todo, você tem uma facilidade muito grande de enxergar o lado bom das pessoas, então, né? Você tem essa facilidade de quando você convive um pouco com uma pessoa, você já fala, nossa, essa pessoa, ela realmente tem uma facilidade nisso, ela talvez não seja tão boa naquele outro ponto e tal. E aí, então, se tiver que montar um departamento, vamos dizer assim, né? Se precisar montar um projeto, e já são pessoas com quem você tem uma determinada afinidade, na hora você já fala, essa pessoa para fazer isso, aquela pessoa para fazer aquilo, a outra naquela outra atividade, e aquela para exercer essa função, vai ser muito melhor. E, e você consegue dar sentido, então, para essas pessoas, entendeu? Você não vai deixar ninguém de lado. Vai ser difícil para você falar assim, não, essa pessoa não se encaixa absolutamente em nada. Porque o 9 também vai ter essa característica. Para você não existe uma pessoa que, não, essa não é boa para nada. Talvez ela não se encaixe naquele ponto principal que você está olhando, mas você vai encontrar uma maneira de encaixá-la de alguma forma, entendeu? Então, você fala, então tá bom. Então a gente já tem as pessoas principais aqui desse projeto, e essa daqui vai trabalhar comigo, então, vai ficar comigo para facilitar o meu lado A, B, C, enfim. E porque essa característica também é importante. Por quê? Porque você dá valor, como você entende o todo, você dá esse valor, você entende que cada peça para o todo é muito importante. Não existiria o todo se não existisse cada peça, entende? Então, tem um propósito, tem um porquê, tem um sentido
daquela pessoa estar ali com você naquele momento. E aí pode ser que outras pessoas que não tenham essa sua facilidade não enxerguem isso. Então, tendo aí como seu poder de dádiva, é um papel realmente muito importante, muito, muito gratificante, né? Enxergar o lado bom das pessoas é algo que, infelizmente, a gente vive num momento hoje, no mundo, que a maioria dos seres humanos não vivem isso. Então, é algo muito, realmente importante, muito legal. Obviamente, isso é na minha opinião, né? Tudo que eu falo aqui, gente, é minha opinião, é o que eu acredito, tá? Se você discorda, tá tudo certo. A gente se respeita e fica tudo bem. E quando eu falo você, não é você, Alan, tá? É quem tá assistindo. Se for você, você pode falar, se você não concordar. Concordo super. Legal. Legal. E então vamos. 9. Inteligência 9 é inteligência natural, como eu já tinha citado. Então, você ter esse corpo 9 na inteligência natural significa que você tem uma facilidade muito grande em entender o que é a sua naturalidade. Então, e não você só tem facilidade para entender como você gosta, como isso faz muito parte, você busca entender esse todo da sua naturalidade. Quando a gente fala em naturalidade, é assim, é como se fosse a sua verdadeira identidade, como se fosse como que eu faço realmente para viver a minha autenticidade? Quem que é o Alan realmente, né? E tirar máscaras. Tá bom, eu cresci, eu fui criado com várias crenças, né? Eu, ao longo da minha vida, fui adotando e adquirindo vários rótulos, crenças, padrões, paradigmas, dogmas. Eu escolhi as filosofias que eu ia acreditar viver, né? Eu determinei, hoje eu tenho definidos os meus valores, os meus princípios. Eu estou falando vários nomes aqui, né? Denominações, né? Que é normal hoje na vida de todo ser humano, ter crença, ter padrão, ter valor, ter princípio, etc, etc, etc. Só que muitos destes, às vezes, não está em ressonância com a nossa molécula. Nós aprendemos daquele jeito, adotamos, então tá bom. Ah, é isso aí, porque eu cresci, era assim, então agora isso faz parte da minha vida, né? Então a molécula, ela realmente vem para mostrar, para a gente trazer percepções novas, para a gente começar a questionar os nossos valores, os nossos princípios, os nossos dogmas, filosofias, as crenças que eu acabei criando aí, adquirindo, porque existem tudo isso que eu falei, existem os bons e existem os ruins para a gente. Então, existem aqueles que estão alimentando o movimentar da minha molécula no planeta, né? Que é o meu dia a dia, o que eu vivo como ser humano, e existem os que estão me bloqueando, que estão me limitando. Então, tudo aquilo que a gente percebe na nossa vida, que a gente acaba chamando de problema, vamos dizer assim, ou de dificuldade, nossa, eu não estou conseguindo, eu não estou alcançando, né? Tal coisa não está fluindo na minha vida, não está rolando, é porque a gente está alimentando, então, algum de todos esses aí que eu falei, que não faz parte de você, que você adquiriu, mas que não está no seu fluxo, não tem a ver com a sua molécula, com a sua alma, com a sua consciência, não é um ingrediente para aquilo que você veio viver neste planeta, para desempenhar sua função, tá? E aí, estou te falando tudo isso por quê? Porque a sua inteligência 9, a sua naturalidade, você percebe ela também com essa energia do corpo 9. Você consegue olhar, entender, né? E ter essa facilidade de o que é a minha autenticidade como um todo. Quem é o Alan sem máscaras realmente? Sem personagens? Conforme eu fui estudando, progredindo na expansão da minha consciência, né, sobre mim mesma e tudo mais, eu fui percebendo, Alan, quantos personagens eu criei na minha vida. Quantas vezes na minha vida eu dizia, gente, eu era tão feliz, nossa, eu era uma pessoa muito abençoada, enfim, né?
E ainda bem, que bom, que em todas essas épocas, todas essas fases, né? Eu me sentia feliz, eu me sentia realmente abençoada e tudo, mas hoje, quando eu olho, né? Eu falo assim, caraca, eu era tudo aquilo, mas eu estava numa limitação muito grande. Que bom que eu me permiti sair daquela limitação, porque senão eu ia continuar exatamente como eu estava. E, cara, quando a gente consegue olhar o todo, principalmente quem consegue, né, ter essa visão amplificada aí, você fala, era um pedacinho desse tamanho de um negócio desse, enorme, enorme. Então não dá, gente. A gente precisa muito olhar e entender se a gente está vivendo personagens. E não sou eu que vou olhar para você e falar que você está vivendo. É, é algo que só a gente mesmo, ou só a gente consegue entender, ou se tem alguém do seu lado que já está com essa consciência mais expandida e tudo mais, a pessoa consegue ver e enxergar. Às vezes nem adianta muito essa pessoa falar para você, se ela não souber falar sua linguagem, você não consegue entender. Você não consegue, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai passar um recado, uma mensagem para as pessoas, né? Obviamente, a minha linguagem vai ser a partir da minha molécula, a sua vai ser a partir da sua. Ou melhor, nós esperamos, e seria muito legal, se as pessoas se comunicassem através das suas moléculas, porque uma das conclusões que a gente vem chegando muito, né, e eu, com todo esse estudo da molécula, com os programas e tudo, eu falo assim, a maioria das pessoas hoje está se comunicando através da dor que elas têm, através de todas essas limitações, e isso gera cada vez mais problemas e conflitos. Quando nós começarmos a nos comunicar a partir das nossas moléculas, os relacionamentos começam a melhorar absurdamente, né? E aí, então, o que eu estava dizendo é que, por mais que eu queira comunicar para você, que eu acredito que você está vivendo, tá andando em círculo, olhando para uma limitação sua e você não esteja enxergando, eu tenho que tomar muito cuidado como eu vou comunicar isso para você, porque eu posso gerar um conflito muito grande por você não entender a minha linguagem, porque você tem a sua própria. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que parar de fazer certas coisas ou dificultar conexões e relacionamentos, interações na nossa vida. A gente não deve deixar de fazer nada, só que observar muito mais, observar e respeitar muito, muito mais. Porque a cada dia que passa. Hoje eu mudei totalmente. Às vezes eu olho para o Matheus e falo assim: bom, no meu entendimento é isso, eu faria tal coisa, mas eu nem imagino o que aquela pessoa tá sentindo, eu não sei como ela faria, eu não concordo com o jeito que ela fez, não concordo, né? Mas assim, era o jeito que ela sabia fazer. E enfim, e a gente vai treinando, né, Alan? Tudo isso nos nossos dias. Eu ainda vivo muitas coisas que para mim são ruins, porque eu tô no momento, tô no processo da coisa, mas não consegui exatamente ainda viver essa liberdade tão grande. Sei que é algo meu, que eu tô observando, que eu tô vendo, e por mais que a gente observe, às vezes ainda fica um pouquinho difícil realmente de falar, sair, né, da loucura, vamos dizer assim, de viver o personagem. E só que quando a gente fala realmente da inteligência natural, dessa autenticidade, é muito, muito, muito importante a gente olhar isso com muito carinho. E o corpo que você tem para olhar essa sua autenticidade, a sua verdadeira identidade com carinho, é o 9, é o todo. Então, a gente não está falando agora mais do externo de outras pessoas, é você enxergar o bom em você, é você enxergar cada bom dentro de você, é você entender agora cada peça que existe dentro de você, é você olhar para a sua molécula, entender cada combinação de número aqui, cada combinação, a inteligência com o corpo, com a esfera, o porquê dessa combinação. Então, para que essa autenticidade flua cada vez mais realmente para você e que você consiga, a gente voltando agora para o título
né, do programa, viver cada vez mais a sincronia das realizações. Você já vive isso. Você já me disse que isso já é parte da sua vida, isso já é um sinal, né? Uma mensagem para você no seu dia a dia, se você está no caminho certo ou não. Isso é maravilhoso. E então esse 9 em 9 diz muito a respeito disso, tá? As sincronicidades realmente são algo muito importantes aí para você. Ai, daqui a pouco acaba o programa e teria tanta coisa para falar. Você quer comentar alguma coisa? Ainda não. Tá. Olha, 4, 9, 8. Na sua simbiose do prazer, eu quero que você note também outra sincronicidade. A gente está falando tanto disso hoje. Olha aqui, ó. Na sua inteligência 1, que é inteligência poder essência, você tem o corpo 1 também, tá? E a gente está falando aí de uma simbiose do prazer. Então, quando a gente fala do corpo 1, na simbiose do prazer, em 1, né? Na simbiose do prazer, a gente está falando principalmente que você sente prazer em construir coisas. A parte física mesmo, né? O corpo 1 é elemento terra, tá? Então, tudo que é ligado à terra, se a gente for falar da própria terra em si, de jardim, de flores, de natureza, de pedras, enfim, né? E também te dá prazer construir coisas, dar estrutura para as coisas e mostra que você é uma pessoa que passa confiança para outras pessoas naquilo que você tem firmeza, né? Como corpo 1, você busca essa estabilidade também, você busca uma firmeza nas coisas, e quando você realmente sente que você tem aquilo, é muito fácil das pessoas confiarem em você naquele assunto. Então, você consegue gerar essa confiança. E até o seu exemplo do bolinho tem a ver com isso, desse lance de você construir, tá? De você, do nada, entre aspas, né? Porque não era para existir aquilo ali, era só para você fazer uma coisa, mas aí você fala, não, eu vou construir mais essa, eu vou construir mais essa, e eu vou construir mais essa, porque faz parte de você isso. E quando a gente fala do poder essência na frequência 1, é realmente a manifestação de poder. Para você, é importante você se sentir no seu dia a dia, realmente na vida, uma das motivações para você é você sentir que você está construindo coisas. Então, quando você acha que você precisa ali, eu tô meio down, preciso sentir que eu preciso ter mais motivação e sentir que eu tô colocando meu poder em movimento, que eu tô realmente manifestando, né? Você vai lá e você constrói. Quando a gente fala em construir, gente, não é só casa, né? Não é só colocar tijolo e cimento, enfim, construir um prédio. A gente está falando em todos os sentidos. Então, às vezes, você vai realmente construir alguma estrutura de planejamento na sua vida e com qualquer um dos outros corpos. Então, você vai construir alguma coisa, vamos pegar, sei lá, a esfera 5, que é o saber, que a gente fala de conhecimento, que a gente fala do ciclo de aprendizagem, né? Então, você vai, a partir desse ciclo de aprendizagem, você vai realmente trazer e construir alguma coisa nova para sua vida, ou algo do gênero, tá? 9, 4. Cinco. Olha, eu tinha visto uma outra coincidência aqui, né? Falando de sincronicidade. A gente tá vendo aqui, ó, 16, que você tem um 45, e no 15, que você também tem um 45. O 45 é esfera 9.
se você olha aqui, ó, vamos pegar, a gente está falando da inteligência natural, vou pegar ela mesma aqui no gráfico. Tá vendo meu mouse? Consegue ver? Aqui, ó, cada linha dentro da inteligência 9 significa 5 Assim, graus. Significa 5 graus. E aí a gente começa aqui, ó, no quinto grau é a primeira esfera. E no último, 45, é a nona. Então, significa que você tem aqui a esfera 9 na vibração 16 e a esfera 9 na esfera 15 aqui. E no coquetel do amor a gente não se aprofunda aqui nessas esferas, mas mais um 9, 2 noves que eu tinha visto, né? Eu falei assim, nossa, 1, 2, 3, 4, 5, a gente entrando em todas as suas vibrações 9, né? 6, 7 e o próprio 9 em si. Então, você tem aí vários noves vibrando. Com isso, eu quero dizer para você realmente dar atenção e esse foco nas sincronicidades, entrar nesse fluxo. Ela realmente traz para você, como você já vive, já está vivendo, né? Essa observação de que o que está encaixado, o que não está encaixado. O que não está encaixado, gente, tá tudo bem, assim. É uma questão de fluxo, realmente, né? Às vezes a gente fica muito tempo dando, dizem, murro em ponta de faca, não é? Ou então teclando ali na mesma tecla. E a gente precisa ter essa percepção de... Porque podem ser duas coisas. Pode estar desencaixado porque aquilo não é para você, não faz parte daquele momento, ou, enfim, daquela situação, daquele projeto, né? Ou você tem algum desses limitadores que a gente comentou que estão impedindo que aquele fluxo se encaixe. Então, são duas observações muito importantes. Como saber isso? Só você entendendo cada vez mais a sua molécula e entendendo cada vez mais o que você tem aí que pode estar bloqueando, limitando, e aí a gente trabalha isso nos nossos outros grupos. Alan, caímos. Vamos ver, chegou. Tudo certo? voltou? Sim. Beleza, então. E, bom, acredito que pegou a ideia, né? A ideia geral. Tinha muito mais coisas para falar, mas nós realmente chegamos no fim desse coquetel do amor. Quero saber como você está se sentindo. Inspirada. Isso é bom, muito bom. É muito gostoso a gente conseguir, a gente ter essa ferramenta de autoanálise, né? Porque me ajuda, funciona para mim como se fosse uma medicina. Porque muitas vezes eu me pego sentindo coisas que outras pessoas não entendem, que as pessoas não compartilham. E sentar e conseguir ler e conseguir conversar com pessoas sobre isso também é incrível. Para mim realmente funciona como uma medicina. Que legal, que legal. Olha, ah, se precisar conversar alguma coisa da sua análise resumida, nós estamos aqui, né? A ideia realmente é estimular as pessoas a entenderem-se cada vez mais sobre si mesmas. Realmente aqui, na Safia Corp, a gente acredita que esse é o caminho. Não adianta. Esse é o caminho realmente para viver aí a liberdade, a felicidade, a plenitude, para melhorar os relacionamentos, para melhorar as realizações, enfim, né? A gente fala assim que o meio do caminho, porque tem muita gente que visa só a conquista, realmente, e que pensa que a conquista, na verdade, está lá no final. Só que a gente visa as experiências extraordinárias que a gente vai vivendo no meio do caminho, todo o progresso que a gente pode viver nesse meio do caminho, isso é importante, né? Até porque quem acha que vai conquistar só lá no final e está vivendo uma vida cheia de limitantes bloqueadores, de dor e tudo mais, vai chegar no fim e não vai ter conquista nenhuma, né? Porque as conquistas realmente vão acontecendo, nós vamos construindo as conquistas
enquanto a gente vive tudo de bom no meio do caminho. Então, é isso, e eu preciso te pedir desculpas, porque lá no começo eu esqueci da gente fazer um brinde, então eu quero fazer agora. Oh, meu Deus. Eu esqueci Tá mesmo. meio vazio já. Não tem problema, não tem problema. E aí já é um brinde agradecendo por você ter aceito esse convite, por você ter compartilhado o seu amor neste coquetel do amor, porque você está compartilhando a sua energia de amor, realmente, energia fundamental com a gente, você compartilhou a sua molécula. Então, assim, nossa, eu fico toda arrepiada de falar isso, porque quer mais amor que isso? Então, assim, eu sou muito grata e quero brindar e dizer, assim, que eu desejo realmente que esse portal hoje das realizações se manifeste e se mantenha na sua vida no próximo ano. Tchim, tchim. Que assim seja e Que assim assim, será. que assim seja, assim será. Eu me empolgo, sabe, nos programas. E aí, às vezes, eu esqueço uma coisinha aqui, esqueço uma coisinha. Eu sempre esqueço. Ah, deixa eu aproveitar então. Gente, por favor, curte, compartilha, se você acreditar realmente que o que a gente está falando é importante para você, para pessoas que você conhece. Compartilha, o que mais? É curte, compartilha, comenta. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma parte desse programa que você falou, uau, essa parte é demais. Posso pedir um favor? Coloca no comentário. Gente, não deixem de ver a parte do minuto tal, enfim, porque isso ajuda muito mesmo a gente. E nós estamos aqui realmente querendo compartilhar isso para um mundo melhor, um mundo meu melhor. Não vou ser hipócrita de falar, né? Que eu estou fazendo isso primeiro por mim, mas um mundo melhor para você também, para cada um que assistir, porque a gente acredita que a gente, iniciando cada um do seu, da sua parte, a gente consegue transbordar isso para o todo. Falamos tanto de todo hoje, né? Gratidão, gratidão. Eu que agradeço. E é isso aí, então. Grato por você que ficou com a gente até o fim, que assistiu esse programa. E estamos aí. Logo mais vem o próximo, depois ano que vem também temos mais novidades. Beijo!